Sim, isso, obrigado. Obrigado, Ricardo. Deuteronômio capítulo 31, pode baixar 5 centavos o meu retorno, 5 centavos. Deuteronômio capítulo de número 31, eu falei sobre o capítulo 4 e 6, no domingo passado, não, na terça-feira. Na terça-feira eu falei sobre Deuteronômio capítulo de número 4 e 6, que era a questão do cuidado e o legado que os pais poderiam deixar. Essa palavra aqui é uma palavra reflexiva, para a gente terminar a nossa noite e ir embora para casa cheio da presença de Deus. E esse momento aqui está acontecendo em 1405 a.C. Olha só, 1405 a.C. é o momento que essa escrita aqui está terminando. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Moisés tem um objetivo. Moisés quer preparar a nação para entrar em Canaã. Quando você procede Deuteronômio, olhe para mim com a Bíblia aberta. Quando você passa Deuteronômio e entra no livro de Josué, e você vai ver ali com todo cuidado, principalmente até o capítulo 6 e 7 de Josué, Josué destinando cada tribo para o seu lugar. É muito bonito ver a ocupação de uma promessa que Deus tinha falado lá atrás, antes do povo ir 430 anos para o Egito, para Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor chama Abraão, fala: Abraão, teu povo vai peregrinar em terra estranha. Capítulo 12 é o chamado, né? Começa o chamado de Abraão. E na conversa ali, antes de Abraão morrer, ele fala: olha, teu povo vai peregrinar em terra estranha, mas eu vou trazer ele com forte mão de lá. E o Senhor levantou o profeta Moisés para fazer isso. Nós conhecemos a história. Pastor, onde está essa história? Você vai lá no livro do Êxodo, está contando detalhe por detalhe de como aconteceu. Só que aqui, Moisés, ele está chegando ao final da sua carreira. Preste atenção. O que é eterno é a obra. Obreiros passam, viu? Pastores passam, músicos passam, líderes de departamento passam. O que é eterno é a obra. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar, muitas das vezes, a nós sempre estarmos nos apegando com o Senhor, dono da obra, e não com pessoas, viu? Daqui a pouco o pastor Narciso vai embora, vem outro pastor. Dá uma glória aí, irmão. Vem outro pastor para cá. É verdade, porque ninguém vai ficar num lugar eterno. Eu falo assim, nem ora ao contrário, ele fala para mim não ir, né? Eu falo, só quer o teu bem, né? Não. Presta atenção. E Moisés agora sabe então que ele vai, olha que coisa interessante. Ele vai falar em tom de exortação. Vai falar como? São os discursos finais. Ele vai falar em tom de exortação, lembrando o passado, tudo que Deus fez no Êxodo, em Números, em Levítico, e exortando para o futuro. Ele fala em tom de exortação, lembrando do passado, das maravilhas durante 40 anos no deserto, mas sempre focando para ir para o futuro. Dr. Stanley Ellis, que é um estudioso fantástico do Antigo Testamento, ele tem uma obra chamada Conheça Bem o Antigo Testamento. Compre esse livro. Lá tem todos os esboços dos 39 livros do Antigo Testamento, que ele fala cenário político, cultural, histórico, e já faz ali apontando para Cristo. Pronto, vendi aqui o peixe dele, ele é americano. E Dr. Stanley Ellis, ele coloca aqui 4 leis espirituais que Deus deu aqui em Deuteronômio para Israel. Primeiro, temer e reverenciar o Senhor Deus. Segundo, adorar em todos os seus caminhos e amá-lo, ou andar em todos os seus caminhos e amá-lo. Terceiro, servir ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quarto, guardar os mandamentos do Senhor para o seu próprio bem. Então, segundo Ellis, quando ele faz o esboço de Deuteronômio, essas 4 leis eram conhecidas como leis espirituais de Israel. Israel tinha que peregrinar, lembrando desses 4 pontos que eu acabei de falar para vocês. O capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 8, que eu li, foi uma palavra que encheu o meu coração. Se você observar o versículo 2, pode colocar aqui, título. Moisés está terminando a carreira dele, versículo 2. E disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: tu não passarás o Jordão. O irmão me deu um peso quando eu li isso aqui. O camarada anda 40 anos no deserto só. Aí ele pega mais 40 anos, Carlinhos, e vai com um povo rebelde. E o Senhor fala para ele, se você ler na sua casa, anote aí se você trouxe uma caneta, Deuteronômio capítulo 34, o Senhor fala para ele: sobe no Monte Nebo, olha a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, porém tu não vai entrar lá. Quando a gente lê o texto, Patrick,
logo que vem na nossa cabeça que se tem uma pessoa que tinha que entrar nesse lugar, era Moisés. Poxa, o camarada passou tudo que passou, instruiu, e olha que coisa bonita, irmão. Ele, segundo esse texto, ele não consegue mais entrar e ele não consegue mais sair, né? Terminou o ministério, mas ele está terminando os últimos dias da vida dele como Paulo terminou, instruindo, ensinando, dá um glória a Deus aí, admoestando, educando pessoas para conhecerem a Deus, discipulando vidas para que o legado continue. Uma outra coisa muito interessante, que o versículo de número 3, ele vai escolher o líder, que é Josué, todo mundo sabe disso. Só que se você ler esse texto aqui, você vai ver que a escolha do sucessor de Moisés não foi feita por Moisés. Pode ler comigo? 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Quando você for estudar a cultura hebraica ou judaica, você vai observar que dentro da cultura judaica, segundo os rabinos, tinha um homem, que eu não recordo o nome dele aqui agora, mas que dentro do povo de 2,3 ou 3 milhões de pessoas, tinha um homem que ele estava cotado para ser o sucessor de Moisés. Eles têm até o nome desse nome, só que isso não está na Bíblia, cultura judaica, tá bom? Só que aqui nesse texto nós vamos observar que Deus falou: Moisés, quem vai tomar posse da tua liderança após a tua morte será o homem chamado Josué, filho de Nun. Muito bem, Deus prometeu seguir a promessa e estar com Josué. Capítulo 31, versículo 4 e 5, Deus falando para Josué, coloca aqui: o Senhor lhe fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu. Segura no 4, nesses dois reis aqui, Sihon e Og, rei dos amorreus e gigazeus, Deus começou a engrandecer o nome de Israel. Pergunte por quê? Porque Israel está caminhando para possuir o que é dele, a herança de Canaã. Quando você vai estudar a terra de Canaã, você vai observar que essa terra foi dominada, ou foi conquistada, ou foi agrupada, foi conquistada pelo povo. O povo tomou posse dela depois de 7 anos. E sabe o que é interessante? Depois dessas 2 batalhas, o povo de Israel, o povo hebreu, começou a ficar muito famoso, porque Israel não tinha armas. A arma dele era o glória, alguns guerrearam, e o aleluia. Então eles começaram a conquistar as suas batalhas confiando no Senhor. Quando você prossegue essa leitura, segura aqui, Ítalo, segura aí, e você entra no capítulo 2 do livro de Josué, quando os espias chegam na casa de Raabe, uma fala dela comprova o que eu estou falando. Ela fala assim: olha, está todo mundo aqui em Jericó trancado, Jericó está sitiada, né? Ninguém entra, ninguém sai, porque ouvimos o que vocês fizeram a Og, rei de Bazã. Olha isso, irmão. E ela falou assim: está todo mundo com medo, porque sabe que quando o Deus de vocês chegar aqui, oh glória, aí animou o povo. Versículo de número 5, olha isso, 31, 5. Quando pois o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, quando quem? Lembra que as tuas vitórias foram conquistadas porque o Senhor pelejou por ti. Besteira, pastor, estou me formando, foi o Senhor. Pastor, vou casar, foi o Senhor. Pastor, arrumei um emprego, foi o Senhor. Pastor, estou bem, foi o Senhor. O Senhor entregará diante de vós, e farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Então Deus prometeu, Josué, o princípio é o seguinte: se tu fizer como Moisés fez e me obedecer, eu vou estar contigo. Se tu ler o capítulo de número 1 de Josué, tem 3 vezes: não temas, não temas, não temas. Porque realmente a tarefa desse homem vai ser só substituir o maior de todos os profetas bíblicos de todos os tempos, o homem que falava com Deus face a face. Tanto que chega um momento, capítulo 4 e capítulo 5, que o povo olha e está murmurando. Por quê? Pense num povo, era como se fosse assim, ó, só fala se tu dá glória. Era como se fossem os crentes que falassem assim, ó, uma congregação acostumada com Moisés, e todo culto que eles vinham tinha um milagre. E quando não tinha milagre, eles ficavam assim, como você está me olhando sem dar glória. Estou brincando. Olha para mim. E eles estavam acostumados. E chegou um momento, Carlinhos, que Josué falou com Deus. Falou: Senhor, faz alguma coisa para engrandecer o teu nome, para eles verem que como tu foi com Moisés, tu é comigo, porque eles não vão me dar ouvido. Se Josué abriu um mar, abre pelo menos um riacho. Aí o Senhor falou para ele assim: meu filho, te prepara, manda o povo se preparar, que amanhã o Jordão abre. Ô glória. Escuta, depois que o Jordão abre, está escrito no texto, só se você ler na sua casa, capítulo 4 e 5, que o povo olhou para Josué e temeu a Deus e disseram: da mesma forma que Deus estava com Josué, ele está agora com Moisés, ele está agora com
com Josué. Agora olha que coisa interessante. Só que quem tem uma promessa de Deus aí? Tem um texto clássico na Bíblia, e as pessoas gostam muito de usar ele, que é Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, e falaria e não confirmaria. Outro ponto é que a promessa ela está de pé. Só que essas promessas que Deus falou para esse povo aqui, elas têm condicionais. Elas têm o quê? Primeiro, lá vai. Quando a gente pega textos isolados que criam promessas falsas, versículos 6 e 8 são as condicionais de Israel na lei de Deus. Olha o versículo 6. Primeira condicional: sede fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. 7, por favor, versículo 7 até 8. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: ser forte, corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a quem? Aos teus pais. Tu os fará. Versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Levante a mão para receber essa profecia. Todo mundo. Leia e dê glória, porque essa palavra é mais forte que a palavra de qualquer pregador que exista. Essa palavra é a palavra do próprio Deus falando para um povo que está debaixo de uma promessa. E se você é o Israel de Deus, e a igreja é hoje o Israel de Deus, receba essa palavra. Assim diz o Senhor: o Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas nem te atemor. Qual é a condicional? 28 do mesmo livro, versículo 1, tu vai passando, texto famosíssimo, conhecidíssimo, usado muito de forma isolada. As igrejas neopentecostais amam esse texto. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o sábado. Porque tem gente que quer guardar uma lei, Carlinho. Só que a ordem de Deus é guardar o quê? Todos os mandamentos que hoje primeira condicional, obediência e guardar todo. Jesus em João capítulo 14 foi perguntado pelos discípulos. Quem já pregou esse texto ama esse texto. Jesus no capítulo 14 de João perguntou: mestre, quem é os que te amam de verdade? Ele falou assim: olha, se vocês me amam, vocês guardam os mandamentos do meu Pai. Então, crente que ama a Deus verdadeiramente, ele se preocupa em temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Aí tem essas promessas, do 28, do 1 até o 14 é só bênção. Aí o camarada esquece o que vem depois do 15 até o 68. Do 15 até o 68 é só peia, e peia da grande. Amém ou não amém? Então, esses preceitos só vão se cumprir se você estiver debaixo das condicionais que são o quê? Fale obediência. Olha para o teu irmão rápido e fala assim para ele: tu obedece ao Senhor? Ou tua vida anda pelos teus próprios conselhos? Outro ponto, presta atenção aqui, irmão, olha aqui para mim, responsabilidade dos sacerdotes, capítulo de número 31, versículo 9. Os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade muito grande. Versículo de número 12, coloca aqui, Ítalo. Olha qual era a responsabilidade: pastores, obreiros, igreja. Os sacerdotes tinham que ajuntar o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que, agora escuta, olha, eles tinham que reunir o povo. Tinham que o quê? Eles tinham que, eu vou falando, tu repete, diga: reunir, agrupar, colocar junto, fazer uma assembleia de Deus, avivamento na palavra. É daí que vem a palavra igreja. E eles tinham que reunir o povo, olha para quê? Aí vai aparecer aqui, ó, eu vou falar e tu repete. Parte 12, versículo 12, parte C. Eles tinham que reunir o povo para que eles ouçam, aprendam. Tu vem toda terça-feira aqui ouvir e aprender. Sim ou não? Então eu estou fazendo certo. Meu papel de sacerdote está sendo feito. Escuta uma coisa. Tu como ovelha, cadê as ovelhas? Sei que vocês iam falar amém. Olhem para mim. Tu como ovelha, tu pode passar por aquela porta. Não tem nesse exemplo como um exemplo, não leve para o lado negativo. Mas tu pode passar por aquela porta ali sem uma palavra. Mas eu como sacerdote não posso adentrar esse templo sem uma palavra. Você está ouvindo isso? Não interessa se o meu dia foi bom. Não interessa se eu paguei o meu boleto ou não. Não interessa se eu briguei com a irmã Sandra ou não. Não interessa se eu briguei com a Sara ou não. Eu tenho que chegar aqui para te alimentar.
Quando Deus falou para os sacerdotes assim: olha, eu tenho uma chamada top para vocês. Eles estavam todos lá, os filhos de Corá, os coraitas, os meranitas, os levitas, estavam todo mundo lá, os gersonitas, todo mundo. Aí, fala, Senhor, fala, vocês vão carregar o tabernáculo, desmontar e montar. E eles todos empolgados: nossa, Senhor, que maravilha. Aí, ainda mais quando Deus falou assim, ó: Judá não vai poder fazer isso, Isacar não vai poder fazer isso, Zebulon não vai poder fazer isso, Naftali não vai poder fazer isso, só vocês vão poder tocar. Aí começaram a se sentir. Quando Deus deu o chamado, sabe o que o Senhor falou? Agora tem um porém, só fala Santo da Glória. Eu tenho um livro Levítico que vocês vão ter que ler de capa a costa, para vocês saberem como eu quero o bezerro, como eu quero a cabra, como eu quero a rolinha, como eu quero o pombo, como eu quero a farinha. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Vocês vão ter que aprender tudo isso aqui, porque o papel do sacerdote é orientar. Primeiro ponto você faz: ouçam, aprendam. Só que no mesmo versículo tem, olha aí, ó: e temam ao Senhor. Porque se tu ouvir, aprender e não praticar, não dá de nada. Agora escuta, irmão, eu vou ler um texto para você aqui, que você vai dar vontade de chorar junto com Moisés. Como assim, pastor? Olha isso aqui, escuta. Olha aqui para mim, por favor, que a hora sumiu do relógio. Já pensou, pastor Bruno? Moisés está morrendo. Pastor Wesley, Moisés está indo embora. Deus já falou para ele: tu não vai entrar em Canaã. Aí Deus, irmão, olha como é o Deus da Bíblia. Moisés, eu tenho uma coisa para te falar. O que você pensa? O Senhor falou: prepara Josué, que ele vai entrar na terra com o povo. Então Moisés está pensando o quê? Acabou minha missão, cumpri meu chamado, estou passando para o Senhor, e o povo vai continuar a sua peregrinação. Amém ou não amém? Aí Deus chama Moisés e fala assim: eu quero te falar uma coisa, Moisés, sobre o povo. O Senhor falou: fala, coloca o versículo 16. Meu irmão, leia isso aqui. Se tu não chorar, pelo menos se compadeça. Ele falou: Moisés, eis que quando tu dormir, quando tu morrer, esse povo vai se levantar, ele vai se prostituir, ele vai para outros deuses estranhos, ele vai me deixar, ele vai anular. Moisés deve ter pensado: 40 anos de ministério jogado fora. Já pensou isso, irmão? Porque presta atenção, como nós somos seres humanos, a gente quer trabalho, e em seguida do trabalho nós queremos o quê? Resultados. Se eu estou pastoreando a igreja, eu como pastor e humano que não sou onisciente, eu quero ver o resultado do meu trabalho na vida dos obreiros, crescimento bíblico, teológico, preparação para o ministério, para assumir. Porque presta atenção, daqui a pouco, se Deus me levar daqui, ou para a glória, ou para um outro lugar, já tem um pastor preparado para assumir esse lugar aqui. Um pastor que vai te ensinar a Bíblia, um pastor que teme ao Senhor, um pastor que vai ter orientação. Pergunte para mim assim: por que isso é importante? Pergunta, só fala se você perguntar. Porque Josué não fez. E sabe o que aconteceu? Israel entrou num declínio de 350 anos de apostasia, de escravidão do pecado, de morticínio, de não temer ao Senhor, que foi a época dos juízes. Então, olha isso aqui. Nós precisamos deixar um legado. Escuta, como a gente não sabe quando Cristo vai voltar para buscar a igreja, ou como será o dia de amanhã, a gente precisa deixar um exemplo para as próximas gerações, sim ou não? Capítulo 31, versículo 14, pode colocar título, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dei ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Agora, era a parte que eu estava esperando. Olha para o teu irmão. Olha, estou esperando tu olhar. Sabe que eu prego assim, então não adianta tu olhar para mim, tem que olhar para ele. Olha, eu estou esperando. Se tu não conhece o irmão, conhece ele agora. Da parte do Senhor falou: ô irmão, prazer, tá? Mas eu quero que tu olhe. Já olhou? Olha para ele, irmão. Não é para... Olha isso. Fala assim: tu já tem o teu Josué? Ei, presidente, já tem teu Josué para deixar aí na porta? Ei, Rafael, tu já tem teu Josué para deixar no teclado? E aí, Ricardo, já tem teu Josué para deixar no baixo? E aí, Smith, já tem teu Josué para deixar na bateria? E aí, Jonathan, tu já tem teu Josué para deixar na mídia? Cadê o teu Josué?
Pastor, isso não é para mim, só venho assistir culto. Acorda, meu irmão. Escuta, pela tua negligência, a próxima geração pode perecer. Pela tua negligência, os teus filhos podem perecer dentro da tua casa. Pela tua negligência, o departamento que tu toma de conta pode morrer. E o Senhor vai requerer como a parábola dos talentos. Cadê o talento que tu me deste? Senhor, tu me deste 2, eu multipliquei, está aqui 4. Senhor, tu me deste 5, eu multipliquei, está aqui 10. Senhor, tu me deste 1, eu pensei que tu não vinha, eu enterrei. Servo mau e desobediente. Sem dizer que uma pessoa que não trabalha por reino é uma forte evidência que ela não é salva. Como assim, pastor? O senhor está ensinando salvação por obras? Claro que não. É porque todo o texto bíblico de Paulo, a evidência de um salvo é que ele gosta de servir o reino. Escuta, olha como isso é lindo, irmão. Rafael, evangelista Rafael, futuro pastor Rafael, ele não gosta quando eu falo. Ele está acostumado já. Deus não quer que a gente se reúna somente. Deus tinha um objetivo em Moisés reunir aquelas tribos naquele deserto. Moisés, eles têm que ouvir, aprender, temer e cumprir. Eu sou um pastor bíblico e gosto de Bíblia e gosto de ensino. E a primeira qualidade que eu vejo nos meus obreiros, por exemplo, de todos aqui, eu acho que todos pregam, porque eles me têm como referência. E não pense que eu estou falando isso com soberba. Se eu fizesse outra coisa, se eu gostasse de campanha, eu ia influenciar eles a fazer campanha, porque a igreja é o reflexo do líder. Vocês estão entendendo isso? Então Deus não quer que nós sejamos uma igreja inchada. Vou abrir a boca. Um avivamento, tem 4 congregações que não dá para colocar gente. Mas peraí, essa congregação faz discípulos? Essa congregação disciplina? Essa congregação tem um bom estudo para a família? Essa congregação orienta casais? Essa congregação orienta jovens? Essa congregação fala sobre sexualidade? Essa congregação tem ensino? Agora, quando eu leio o texto de Moisés, olhe para mim, eu vejo assim, Moisés, eu vou derramar porções. Olha como é Deus. Pastor Bruno, uma vez eu estava vendo um vídeo do pastor Silas Malafaia. Todo mundo conhece o pastor Silas, né? Pastor Silas Malafaia é um pastor conhecido nacionalmente. Para mim, tenho muitas discordâncias teológicas em alguns pontos com ele, mas para liderança no Brasil ele é um dos melhores. Um dos melhores para liderança. Falar para liderança ele é excepcional. E eu vi uma mega igreja que ele tem no Rio de Janeiro. Aquela igreja é linda demais. Lá só vai os top dos top dos top pregar, né? Aí eu fiquei olhando aquilo e como homem a gente almeja. E eu estava lendo um texto bíblico. E o Senhor falou para Moisés assim: Moisés, eu vou colocar uma unção para ele tomar conta de 10. Eu vou colocar uma unção para ele tomar conta de 100. Eu vou colocar uma unção para ele tomar conta de 1000. Eu vou colocar uma unção para ele tomar conta de 10.000. Eu vou colocar uma unção para tomar conta de milhares. Sabe de uma coisa? Quando tu vê um pastor em renome nacional, top, tu pode ter certeza que aquele homem ou aquela mulher já sofreu de uma maneira que tu não pode imaginar. Porque todo chamado do reino, ele custa caro. Paulo escreveu aos Gálatas: trago no meu corpo as marcas do evangelho. Vai deixar marcas na tua saúde, às vezes vai deixar marca na tua vida familiar, às vezes vai. William Carey, quando chegou na Índia, sabe como foi que ele ganhou o primeiro indiano? Olha que coisa linda isso aqui. Pastor Bruno, ele chegou, traduziu a Bíblia para mais de 12 idiomas hindus, o Novo Testamento. Se a Índia tem um restício hoje de cristianismo, foi porque Carey levou para lá no século XVIII. Olha isso aqui. Sabe quanto tempo, Rafael, ele demorou para ganhar a primeira alma em solo indiano? Pergunte quanto? 7 anos. E sabe como foi que Deus fez? Matou um filho dele de malária. Ele perdeu 2 filhos para malária e a mulher ficou louca e pegou malária. Olha o preço, por ter ido para a Índia, sem ajuda nenhuma da igreja. Quando o primeiro filho dele morreu, o coração dos indianos abriu para ouvir o evangelho de Cristo Jesus. E a gente está muito mal acostumado a vir só cultuar. Acabou o tempo, minha rotina de vida, aquela hoje tem culto. Escuta, está acabando. Sabe como foi que Deus preparou Josué? Pergunte como.
com o exemplo de Moisés. Tipo assim, ó, olha, irmão, isso aqui é top demais. Isso aqui é só Deus que dá. Tu não encontra em comentário bíblico. Quantos anos Josué ficou do lado de Moisés no deserto? Quantos anos? Fale, 40. Se Moisés falava assim, Josué, eu vou entrar num buraco aqui, vou varar lá na frente. Josué sabia tudo, porque ele não largou Moisés nenhum momento. Olha isso aqui. Aí Moisés morreu, Josué assumiu. Quando Josué assumiu, capítulo 1 de Josué, versículo 8, o cara sabia tudo de deserto, 40 anos, expert. Olha o que Deus falou para ele: Josué, vou te revelar o segredo de Moisés. Não cesse de falar do livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que... Sabe o que é interessante, Carlinhos? Que Deus não fala para Josué assim, ó, faz o que Moisés fazia. Faz tudo o que o livro fazia. Para te fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se tu fizer isso, Josué, o quê? Ler Bíblia, estudar Bíblia, pregar Bíblia e viver Bíblia, então farás prosperar o teu caminho. Ou, cadê os crentes aqui nessa noite? Os crentes. Não, para dar glória forte. Cadê os crentes aqui nessa noite? O que vai mudar a tua realidade não é faculdade. Faculdade pode até te afastar de Jesus. E eu não estou falando para te não estudar. Toda pessoa inteligente tem que estar preparada para o mercado de trabalho. Eu estava pensando hoje, Deus já começou a iluminar uma ideia. E está começando a crescer os empresários aqui, os microempresários da glória aí, igreja. Nery abriu a hamburgueria dele, o Wesley vai abrir o ponto de açaí dele, tem o Patrick que tem os negócios dele, tem um pessoal aqui que tem aí as condições. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer palestra sobre empreendedorismo para os irmãos, como crescer, trazer os irmãos para falar, porque a ideia é multiplicar, mas nada pode substituir o livro. Vou trabalhar, tenho que ler o livro. Vou para a hamburgueria, tenho que ler o livro. Vou bater meu açaí, tenho que ler o livro. Vou para a faculdade, tenho que ler o livro. Vou trabalhar no posto, tenho que ler o livro. Se for teu trabalho, vai dando glória. Vou vender minha coxinha na rua, tenho que ler o livro. Josué, o segredo é o quê? É o livro. Quando eu largo o livro, irmão. Sou pedreiro, tenho que ler o livro. Sou carpinteiro. Fala, quando eu falar, tu fala, tem que ler o livro. Sou carpinteiro, trabalho na rua, sou autônomo. Fazendo isso, o teu caminho prosperarás e tu serás bem sucedido. Olha aqui para mim. Moisés está morrendo, irmão, eu estou sentindo uma graça. Moisés está passando o legado com aquela consciência. Sabe o que é interessante? Tem nos discursos finais em Deuteronômio. Leia o livro na sua casa, é lindo demais. Deuteronômio significa repetição da lei. E nos 3 discursos finais de Deuteronômio, ele vai repetir 3 vezes o segredo do ministério dele, que é esse aqui: temer ao Senhor, obedecer ao seu nome e honrar sempre a sua palavra. Capítulo 31, versículo 14 e 17. Sem líder o povo se corrompeu. Sim ou não? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu li o versículo que Moisés poderia ficar frustrado. Sim ou não? Só que quando eu olho a história bíblica, Deus nunca precisou de muito para fazer milagre. Ô irmão, me ajuda no glória. Deus nunca... Gideão, tem muita gente, Gideão. Se tu ganhar com tudo isso, eles vão dizer que foi tu. Ah, Jesus amado, dá glória, tu vai dar glória ou não, meu irmão? Ele nunca precisou de muito. Olha Moisés, eu vou ilustrar. Olha Moisés, eles só estão esperando tu morrer. Se Deus fosse paraense, ele ia falar: olha besta, eles só estão esperando tu morrer. Quando tu morrer, eles vão virar o Satanás. Quando tu morrer, eles vão pro pop. Quando tu morrer, eles vão cheirar pó. Quando tu morrer, eles vão se meter na cachaça. Quando tu morrer, eles vão virar o Satanás, Moisés. Moisés, mas tem um. Ai, meu Deus do céu. Levante a sua mão se você é um, irmão. Moisés,
Moisés, mas tem um que não vai se render a Baal, que não vai dobrar para a esquerda, que não vai dobrar para a direita. Moisés, tem um que vai abrir a boca lá na frente e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, tem um. Levante a sua mão, você é o Josué da sua casa, assim diz o Senhor. Levante a sua mão e receba essa profecia. Talvez você olhe para a sua família hoje e veja ela desajustada em alguns pontos, e Deus está dizendo: eu te levantei, Josué, e através da tua vida eles vão possuir a terra da promessa. Para o louvor aí, meu filho, olha aqui, segura para mim terminar. Vou fechar aqui, 9:6, não me empolgo. Olha aqui para mim. Quando eu tinha 13 anos, o meu pai até hoje não é crente. Ele é um comerciante, muito bem sucedido em Malcaja, muito bem sucedido. Patrimônio filé para viver aí. Ainda vai deixar para os filhos. Dá um glória, te alegra comigo. Isso. Segundo Salomão, ele está só montando para mim e para os meus irmãos. Ele não sabe disso. Olhe para cá. Quando eu tinha 13 anos, quem conhece a cidade do interior, e o Pará, aqui no Pará a gente sabe que o Pará é muito dominado pelo catolicismo. Santa Maria, Santa Luzia, São Miguel, 3 nomes de santo, 3 cidades. Você está vendo a influência? As escolas do teu filho, todos têm quase São João. Ou seja, o estado é católico. E o meu pai, a vida dele é: eu vivi 20 anos lá. E os 20 anos que eu vivi lá, sem exagero, não estou exagerando nenhum tio e nenhuma vírgula, eu nunca vi um dia que ele faltou o trabalho. 6 da manhã ele acordava e chegava às 8 da noite. Ele chegava bêbado, acredite se quiser. Ele chegava bêbado, 3 da manhã, que horas? 3, 2 da manhã, que ele não conseguia abrir o cadeado, de tão bêbado que estava. Quando dava 6, ele estava de pé. Nunca faltou trabalho. Só que toda a família católica lá, e a maioria tem as festas dos santos tradicionais. E tem uma festa de uma santa lá, junina, que eu não vou falar o nome, que ela é meio ruim de falar. Aí essa festa, as famílias tradicionais da cidade compravam uma mesa, e era muito concorrido para comprar uma mesa nessa festa. Vinham as melhores bandas aqui de Belém no tempo, Sayonara. Não vai dar glória aí, irmão, que tu curtiu esse negócio aí que não pega bem. Sayonara, as bandas que estavam no top aqui de Belém no tempo, que eu tinha lá, minha faixa etária de 13, 14, 15 anos. E ele comprava essa mesa todo ano. Ou seja, saía a mesa, não dava para quem queria. O que era que fazia? Eu ia para o culto. Ia para onde? E quando eu chegava do culto, eu tinha que estar pronto para ir para a festa. E como é que um menino de 13 anos, que não pode ficar dentro de casa, o pai não é crente, a mãe não conhece Jesus ainda, não conhecia, os 2 irmãos, estava todo mundo pronto. O que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que me arrumar, estava com roupa de igreja e ir para a festa da santa. Só que Deus falou assim: tu vai ser Josué. Levante a mão, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele continua não sendo crente, mas eu estou aqui, ó, conduzindo, ensinando, pregando a palavra, ensinando um povo, disciplinando. Ó, escuta, levante a mão. Eu não sei o contexto da tua história, da onde Deus te tirou, o que tu passou, mas uma coisa eu tenho certeza: tu é um Josué que Deus escolheu para fazer a diferença. Aleluia. Escute, talvez as pessoas olhem. Eu pego uma palavra de Raabe aqui, para terminar, que ela fez uma jogada de mestre. Irmão, eu nunca vi uma cananeia tão crente como ela na Bíblia. Ela faltou pregar, se ela fosse pentecostal, ela ia falar em línguas com aqueles 2 espias. Eles queriam falar e ela: eu sei que o Deus de vocês abriu o mar. Dá glória, pelo amor de Deus. Dá glória que ela não tem Bíblia, ela não tem nada, ela só ouviu. Eu sei que o Deus de vocês destruiu Og. Eu sei que ele... Agora segura. Onde ele passou, o negócio foi estreito. Ela disse assim, ó: tá todo mundo aqui em Jericó com medo. Eles sabem que quando esse Deus bater na porta, sabe de uma coisa? Vai lá no YouTube depois e procure Destruição de Jericó, Rodrigo Silva, que vai te explicar muito melhor do que eu, porque ele é arqueólogo. Era impossível passar aquela muralha, e todas as nações do mundo antigo tentaram e não conseguiram, só dos crentes. Aí escuta, quando eles entraram, ela falou assim, ó: eu sei que vocês vão voltar. Quando
quando vocês voltarem, lembre de mim e da minha. Escuta, Josué estava onde? Diga, no deserto. Às vezes o deserto é dentro da tua casa. Você está ouvindo o que eu estou falando? Mas eu tenho uma palavra. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Levanta, levanta, levanta. Quando você levanta a mão, você está dizendo: eu creio. É nessa cena de deserto que o Jordão abre. É na cena de deserto que acontece milagre. É na cena de deserto que Deus dá vitória. É na cena de deserto que cai muralha. É na cena de deserto que chove maná. É na cena de deserto que vem cordonize. É na cena de deserto que cresce sandália. É na cena de deserto que cresce roupa. Deus vai te prosperar na cena desse deserto. Pega essa palavra. Segure na mão do seu irmão. Canta, meu filho. Rafael vai ministrar um louvor e você vai adorar a Deus nessa noite, debaixo dessa graça que nós estamos sentindo aqui. Oh!